Olá, pessoal, bom dia, tarde, noite para todo mundo. É isso aí, eu ando na contramão do mundo. Porque se você não anda na contramão do mundo, tem alguma coisa errada. Porque o mundo jaz no maligno. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Mas vamos falar de Lutero, porque no vídeo, no Shorts, eu consegui fazer um short sobre o Museu de Lutero. E vamos lá. A primeira Bíblia de Lutero foi feita, ela foi impressa em 1534, tinha em média 6 quilos. E foi feita naquelas línguas que você conhece, aramaico, hebraico e tudo vai lá, isso aí não vem ao caso. O que mais? Lutero, ele era casado com Catarina von Bora, que era von Bora. Catarina von Bora, eu estou falando em alemão, né? Porque se eu falar em português é von Bora. Catarina, vambora, vambora, Catarina. E ela ele morreu com 63 anos, ele casou com ela. O anel de casamento dela, porque eles viviam em extrema pobreza, eles não, os votos que eles fizeram quando eram padres e freiras, eles continuaram, porque Lutero não quis fazer o protestantismo ou a igreja luterana, ele quis fazer uma reforma dentro da igreja católica, e a coisa que ele mais fez de correto foi as indulgências, né, que você tinha que pagar para ter um pedacinho no céu, se bem que hoje em dia não mudou muita coisa não, viu, você ainda continua pagando nas igrejas aí, se você não paga, vem um devorador e aquela coisa toda, enfim. Essas palhaçadas, se Lutero hoje estivesse vivo, Lutero faria a mesma coisa. Eles iam aqui para o YouTube e via e abria a boca para todo mundo que está errado. Mas enfim, dê de acordo com o seu coração. Isso aí Lutero fez uma reforma, ele não fez nenhum tipo de protesto. O protesto foram as 95 teses, daí chama-se protestantismo. E eu não, aqui em casa não existe Halloween, eu prefiro comemorar já o Natal, já o protestantismo, que foi no dia 31 de outubro, que ele colou as 95 teses. Então aqui eu prefiro comemorar esse tipo de coisa. Como naquela época a água era muito escassa, não tinha, né, água potável, a Catarina von Bora, ela aprendeu a fazer cerveja artesanal em casa. Então o que é que aconteceu? Vocês vão ver que no vídeo lá no museu, ele estava magrinho, ele casou magrinho, mas ele morreu com 63 anos do coração, teve um infarto fulminante, lógico também, da cerveja, gordo, obeso, enfim. Ela aprendeu a fazer. Então, como a água não era potável, a água não era saudável, era mais saudável naquela época tomar vinho e cerveja. Eu acho que o vinho era mais caro, então ela fez a cerveja. Ela aprendeu a fazer cerveja artesanal em casa. E daí ele tomava bastante cerveja, e isso engordou ele demais. Assim, de uma forma que vocês vão ver lá no vídeo do museu, que ele estava gigantesco. Eles tiveram 6 filhos, sobreviveram 4, 2 desses se foram. Ficaram 3 meninos e uma menina. O Novo Testamento ele demorou 12 semanas para escrever, e o Velho Testamento, 12 anos. Me pergunto por que essa diferença. 12 meses, 12 semanas e 12 anos. Eu até perguntei para ele, tem certeza que fez tempo mesmo? Semanas e anos? Ele fez, foi. Eu disse, por quê? Não sei. Acho que é porque, né, tinha aquela coisa do, vamos tirar os apócrifos, não sei o quê, blá, blá, blá. Não sei quem tirou os apócrifos, mas eu não entendi aí essa distância de ter que ir 12 semanas para o Novo Testamento e 12 anos para o Velho, semanas e anos, é uma coisa bem esquisita. Ele não fez isso sozinho, tá? Ele fez mais com outros 2 que foram também excomungados da Igreja Católica. Não era o propósito dele, ele queria continuar na Igreja Católica. Tanto que a Igreja Luterana, ela tem vela, tem a Virgem Maria, tem cruz, tem tudo isso. A Igreja Luterana tem. Eu casei em Igreja Luterana, então eu sei do que eu estou falando. Então, eles casaram e foram expulsos, né? Foram expulsos, foram excomungados, e por esse motivo eles tiveram que casar dessa forma, e nessa época foi um escândalo, né? Essa Bíblia dele que ele fez, né, tinha quase 6 quilos, e foi impressa em linho, em papel de linho, pano de linho, e ela está conservada até hoje no museu. Uma dessas partes vocês vão ver, estão lá no museu, que eu fiz. Eu consegui fazer um short, 3 minutos, eu não sei como, Jesus, mas eu consegui fazer, né, com a graça, claro. E outra coisa interessante sobre o Lutero, muita gente, morreu porque era um cachaceiro, era não sei o que, veio dessa aí a história, né, porque o pessoal do evangelho, do protestantismo, né, porque hoje existe o protestantismo, existe hoje, galera protesta, mete pau, aí a Lagoinha faz escândalo, aí a Assembleia faz escândalo, e o outro faz escândalo, e é tanto escândalo dentro das igrejas que, olha, misericórdia, só Jesus tem poder. Mas a católica ninguém derrubou até hoje. Derrubar a igreja católica, eu acho que ninguém consegue no mundo. Eu acredito que não.
E eu tive uma experiência também muito forte, mas isso aí é outra história, numa igreja que eu entrei do século XVI. E foi uma coisa assim, eu falei, meu Deus do céu. Eu fui lá só para tirar fotos, né? Porque eu amo aquelas fotos, mosaicos, aquelas coisas todas, pá. Mas eu fui tomada por uma coisa assim, sabe, muito gostosa, sabe? A leveza, uma coisa assim, que eu comecei a chorar compulsivamente. O Marto ficou meio assim, achando estranho o que está acontecendo, mas ele imaginou que deve ter sido alguma coisa espiritual, não? E essa experiência aí eu conto em um outro vídeo, porque eu quero mostrar com fotos, inclusive quando tem lá o livro de pedidos, é um livro gigantesco, e quando você faz seus pedidos e tudo, não fiz um pedido, não, eu fiz uma carta mesmo, né? E pedindo por todos os meus entes queridos e os conhecidos e tudo mais, e as pessoas que me pediram orações. E isso foi em Passau. Passau fica bem perto da Áustria, depois nós fomos até a Áustria também, mas aí foi de navio, no navio de cristal, mas aí é outra história, é Swarovski, eu falo com vocês depois. Mas nessa igreja eu senti uma emoção que eu nunca havia sentido dentro da igreja evangélica. Gente, eu chorava compulsivamente. Quando o órgão começou a tocar, aí eu comecei a soluçar e eu nem percebi, estava dando eco dentro da igreja. Dava eco. O Marco disse, Nilton, chorava tão alto, tu soluçava tão alto. E sabe por que eu soluçava e chorava? Porque eu estava só agradecendo. Eu não tinha nenhum pedido para fazer a Deus. Nenhum. Eu estava só agradecendo, porque eu estava naquele momento ali, porque eu estava visitando, estava conhecendo os museus, eu estava vendo, registrando todos aqueles momentos. E isso para mim, assim, sabe? Agradeci pelos meus gatos, agradeci pelo meu filho, pelo meu esposo, pela saúde deles, pela minha também, porque eu estou viva. Então, assim, só foi agradecimento. Em nenhum momento eu pedi nada para Deus. Em nenhum momento eu pedi nada para Jesus. Eu disse, Deus, obrigado por o Senhor ter me trazido até aqui, Jesus. Te agradeço muito, Espírito Santo. E me perdoa de todo o meu coração se eu falar com a tua mãe, Jesus. E eu falei com Maria, e lá mesmo também comprei. Eu comprei também a Maria, tá aqui junto comigo, tá vendo? E vai ficar, porque ela é mãe, eu sou mãe, e não existe ex-mãe. E eu ando na contramão do mundo. E essa emoção que eu senti lá dentro da Igreja Católica do século XVI foi uma coisa assim que eu não sei, eu nunca senti isso antes. Porque geralmente você começa a chorar numa pregação, num louvor. Já fui entrando e os olhos já foi marejando. Aí eu fui lá, coloquei minha oferta no ofertário, peguei a água benta e me sentei ali, peguei uma velhinha, acendi e pronto. Começou o chororô, mas aquele chororô que ecoou pela igreja, isso foi fantástico. Eu quero viver isso de novo, só que eu quero levar vocês na igreja aqui de Arren, também do século, não lembro se 17, se 18, mas é uma igreja bastante antiga e eu quero viver esse momento de novo. Isso vai ter me ajudado bastante. E a Nilza, que trouxe para mim do Brasil, ela mora em Hamburg, e eu quero conhecer os livros apócrifos. Eu sempre estudei igreja católica, gente, pelo amor de Deus. Minha primeira igreja foi o Instituto Santa Isabel, foi onde eu fiz o primário. Depois veio Imaculado Coração de Maria, depois veio São Bento, depois veio Santa Gertrude. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre estudei igreja católica. Sempre aprendi a rezar Ave Maria, foi na igreja, não foi na minha casa não, porque na minha casa era proibido, tá? Mas, olha só, Lutero tinha Maria no quarto deles, em mármore, de 1 metro de altura. Até o Lutero era católico e ninguém sabia. O que ele queria era só fazer uma reforma, gente. Ele não queria fazer toda essa confusão. Ele não queria ter excomungado, ter jogado fora e ter sido expulso. Mas ele disse que o homem veio à terra para procriar, para, né, como Jesus falou, o homem unirá-se à mulher e o homem e os dois iriam popular, como é que fala? Encher a terra de crianças. Ia falar até outro tema agora, mas não vou falar, porque, né, se falar pode ser até preso, então vou ficar calada. É isso, gente. Espero que você tenha gostado da história. Consegui fazer em menos de 10 minutos. Desculpa a emoção, mas não dá para falar de Jesus sem me emocionar. Eu não consigo, não consigo. Um beijo grande e fiquem com o short do Museu de Lutero. E lá eu falo também algumas coisinhas. Eu vou mostrar as 95 teses que estão lá coladas até hoje na igreja. Beijo grande. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.